Quando eu estava servindo o exército, na época não, né? Na cidade não era exército, era tiro de guerra. Existia uma norma, uma regra, que quando o sargento chegasse, todos teriam que se levantar e prestar continência. E as atividades começavam às 6 horas da manhã, então por volta das 5h40, 5h45, já estávamos lá esperando o horário. Era um dia de inverno, muito frio, todos estavam lá sentados, aguardando o sargento chegar, e o sargento chegou de carro. Na época ele tinha um Monza a álcool, e a fumaça do escapamento se misturava com a neblina do frio que estava. E o sargento passando, a grande maioria das pessoas não se levantaram para prestar continência. Imediatamente o sargento parou o carro, desceu e começou o esculacho. E a hora que ele terminou o esculacho, ele terminou com a seguinte frase: por mais que você não goste, tudo que você fizer nessa vida, faça com amor. Por mais que você não goste, tudo que você fizer nessa vida, faça com amor. E aquela frase marcou. Aí nos dias atuais, não só nos dias atuais, desde lá, a gente reflete. O que nos impede de fazer tudo com amor? Será que é o oposto do amor? Ódio? Aí é muito forte para impedir de nós fazermos aquilo que deve ser feito. Mas é um sentimento que está incluído nos 7 pecados capitais. No ano 390, 400 depois de Cristo, um monge chamado Evagrio, ele saiu do monastério, se isolou e escreveu. Na época não era 7, era 8. Os 8 pecados capitais. No ano de 590, o Papa Gregório Magno, de posse desses 8 pecados capitais, até porque os 8 pecados capitais não estão incluídos na Bíblia, foi um monge que escreveu, o Papa se apossou deles, pegou 2, e esses 2 ele transformou em um só. Um era chamado de assídia ou apatia, e o outro chamado de tristícia ou tristeza. Ele juntou os 2, a apatia e a tristeza, e deu o nome de preguiça. Esse foi o 7º pecado capital intitulado pelo Papa Gregório Magno, o pecado da preguiça. Doce como mel e corrosivo como ácido. A preguiça nos leva à falta de muitas coisas, inclusive de fazer o que deve ser feito com amor. A preguiça faz com que nós comecemos um trabalho e paremos no meio, faz com que comecemos um curso e não concluímos, faz com que iniciemos uma leitura e não finalizamos, faz com que o dia da semana seja o dia do Evangelho do Lar e às vezes acontece de não fazermos. Então, o pecado da preguiça na época era considerado pecado mortal. Não sei se é pecado, né? Mas é como a igreja intitulou. Mas sendo pecado ou não, é um sentimento que faz com que nós nos apequenemos, faz com que nós entremos no sistema da autossabotagem. O que é a autossabotagem? É nós não evoluirmos devido à preguiça. E muitas vezes não é o nome que se dá
quando não concluímos algo, inventamos uma desculpa, seja ela qual for. Então nós temos aí, em Mateus capítulo 7, versículo 14, Jesus diz: prefira a porta estreita, pois a porta larga é espaçosa e leva à maldição, e muitos preferem a porta larga. Ora, o que nos leva a preferir a porta larga do que a estreita? Se nós formos pegar todos os sentimentos que nos levam a chegar nessa escolha, vamos chegar na preguiça, o primeiro deles. Falta de vontade. Falta de vontade é preguiça. Essa porta está muito apertada para mim, prefiro a outra que está mais fácil. É preguiça. Então nós nos apegamos ao chamado levar vantagem em tudo, ou o chamado jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro faz com que nós deixemos a ética e a moral de lado. A ética como um princípio, a moral como a prática. Se nós achamos a carteira de alguém em algum lugar, temos por ética, ou seja, por princípio, pensar em devolver. E a moral é a prática, vai lá e devolve. Dei o exemplo de uma carteira, mas pode ser aí um celular ou qualquer outro objeto. E a preguiça faz com que nós nos mantenhamos escravos dos vícios, escravos de alguns sentimentos que nos corroem, como a inveja, a maledicência, a fofoca, entre outros. Muitas vezes essa escravidão é confundida com liberdade. Eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero. Essa liberdade, principalmente nos dias de hoje, é muito confundida. Eu sou livre, um exemplo aqui, nada contra com quem usa droga ou não. Eu uso droga, eu bebo até cair, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Perfeito, a vida da pessoa, ela faz o que ela quer. Mas ela não está sendo livre, ela está sendo escrava de um vício. A liberdade requer muita responsabilidade, muita disciplina, muita determinação. Tem outra passagem da Bíblia também, que é a parábola dos talentos. Os servos que recebem os talentos, um recebe 5, depois volta com mais 5 para o seu senhor, outro recebe 2, volta com mais 2, os 2 multiplicaram os talentos. Aquele que recebeu só 1, enterrou e voltou sem nenhum. E o servo diz para ele: mau servo preguiçoso. Então, a preguiça é um vírus que precisa ser eliminado. Mas eliminado de quem? Quem é preguiçoso? Todos, menos nós aqui. Acho que não tem ninguém aqui que tenha preguiça. Nunca ninguém sentiu isso. Mas, mediante aos fatos, tem uma história de uma menina que ela não era preguiçosa em idade escolar, por volta de 8 anos. Ela estava com o tio dela, caneta e papel na mão, tarefa escolar a cumprir, olhou nos olhos do seu tio a sorrir e lhe perguntou: tio, o que eu faço para ser feliz? Tio, o que eu faço para ser feliz? O tio respirou fundo e respondeu: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou. E a definição de amor de Jesus não tem como ter preguiça. Existem algumas outras definições de alguns filósofos. Se nós voltarmos no tempo, mais ou menos acho que 380 a.C., Platão definiu o amor como eros. Eros, na linguagem grega, significa desejo. Amar é desejar.
Se você está desejando, é porque está faltando, na ideia de Platão. Quando você realiza o desejo, o amor se completa, mas logo em seguida o desejo acaba. Você já tem outro objetivo, já tem outro desejo. O seu aluno, Aristóteles, para ele felicidade, amor, era filia, alegria, se alegrar com aquilo que você tem, se alegrar com a presença do outro, com aquilo que você tem no momento, com o carro que você tem no momento, nos dias de hoje, com a casa, com aquilo que você pode ter, se sentir alegre com aquilo. Então a visão de Platão era desejo, a visão de Aristóteles era alegria pela presença, por aquilo que se tem. 350 anos depois, nasce um homem na cidade de Nazaré, chamado Jesus. Jesus falou coisas que nunca ninguém tinha dito antes. Jesus revolucionou a forma de amar. O amor de Jesus era ágape. Ágape é o amor incondicional pelo outro. Viver em função do outro, se alegrar em estar ajudando o outro, se sentir feliz sendo voluntário, podendo servir. Esse era o amor de Jesus. Ora, mas por que Jesus definiu isso como amor? Hoje, nós sabemos pelos estudos espíritas, entre outros, dessa linha mística, esotérica, que quando estamos no plano espiritual, lá nós trabalhamos, nós temos a oportunidade de estudar, de aprender, porém, no plano espiritual não eliminamos a chamada energia negativa, ou negatividade, ou karma, seja lá o nome que for. Para eliminar essa energia, é preciso estar encarnado, é preciso estar na matéria. Só na matéria conseguimos dissolver essa negatividade. E essa negatividade, ela é adquirida porque prejudicamos alguém ou muitas pessoas no decorrer das vidas sucessivas. E quando encarnamos, temos a oportunidade de eliminar essa negatividade. E para eliminar a negatividade é como uma conta bancária. Se não tem dinheiro, tem que colocar. É débito, crédito. Se tem negatividade porque prejudicou alguém, tem que ajudar. Tem que fazer a caridade. Tem que estar a serviço do outro. Essa é a explicação espiritual que se encaixa com o amor de Jesus. Ora, por que amar o outro incondicionalmente? Porque só temos a ganhar com isso, espiritualmente, energeticamente. Fisicamente também tem uma explicação para isso. Hoje, pelos estudos dos neurocientistas, sabemos que existem neurotransmissores que produzem em nosso organismo dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, que são hormônios chamados hormônios da felicidade e da alegria. Esses hormônios, eles são produzidos através de exercícios físicos ou determinado alimento, como chocolate, pimenta, entre outros. Porém, quando exercitamos, o efeito do exercício acaba rápido, o efeito do chocolate acaba rápido, aquela sensação de alegria, de felicidade, pode se dissolver rapidamente. E no contexto da ajuda ao próximo, a produção de endorfina e dopamina é constante, é sem parar. Ora, mas para eu ajudar o próximo e ter essa produção de endorfina e serotonina e dopamina sem parar, eu tenho que estar o dia todo num trabalho voluntário, no hospital, na creche, no asilo, numa casa espírita, numa igreja. Não precisa estar o dia todo. Precisamos o dia todo estar atento em como tratamos o nosso próximo, no respeito por tudo e por todos. Isso já é uma ajuda, isso já é uma caridade. Então, nos dias de hoje, sabendo dessas explicações em relação à limpeza da negatividade, colocando
energia positiva no lugar. E em relação aos neurotransmissores, aos hormônios, é mais fácil de entender a mensagem e o amor de Jesus. Ame seu próximo como a você mesmo. Às vezes é meio complicado, mas é por isso que temos que deixar a preguiça de lado. Às vezes temos uma reação momentânea de raiva ou de alguma revolta, porque não paramos e não pensamos, não analisamos antes. O que faz com que nós não paremos e não analisemos antes? Voltamos lá no início da conversa, é a preguiça. A preguiça. E o que fazer para eliminar a preguiça? O primeiro passo é criar hábitos positivos e ser disciplinado a eles. Então nós temos aí um tripé chamado consciência, inteligência e vontade. Consciência para saber o que deve ser feito. Inteligência para fazer o que deve ser feito da melhor forma. E vontade. Pode voltar assim? Eu não consegui concentrar. Temos 3 tripés para conseguir vencer a preguiça. 3 modos de dizer, né? São vários, né? A consciência, a inteligência e a vontade. Consciência para saber o que deve ser feito e como deve ser feito. Inteligência para executar isso que deve ser feito. E a vontade, que é o principal atributo para se vencer a preguiça. Arquimedes, se eu não me engano é Arquimedes, se eu tiver errado, o Obed me corrige, ele disse: me dê uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A alavanca é o símbolo da vontade. Tenha a vontade em mãos e nós moveremos o mundo. E para se ter vontade, é claro que tem que ter sacrifício. Sacrifício para fazer tudo o que deve ser feito. Para estudar, para trabalhar, para ajudar. Porque em nome da preguiça, muitas vezes ficamos para trás e ficamos nas mãos daqueles que tiveram menos preguiça. Nas mãos entre aspas. Tem um provérbio de Salomão, acho que é 22, 29, onde ele diz: aquele que executa seu trabalho com sabedoria, trabalhará somente para os reis. No dia de hoje, aquele que faz bem feito aquilo que se deve fazer, vai trabalhar nos melhores lugares. Ou vai ser dono do seu próprio negócio. E aí, voltamos, sacrifício para trabalhar, para estudar e para ajudar. Nossa, mas fazer sacrifício é difícil. Se pensar dessa forma, a preguiça já está dando sinal de: oi, estou aqui. Então, aonde entra o conceito espírita, modo de dizer, né? Espírito natural em relação à preguiça? A preguiça no lar, por exemplo, faz com que, não sei se já aconteceu na casa de alguém aqui, mas tem casa de pessoas que já aconteceu. O marido discute com a mulher, ou a mulher discute com o marido, ou a mãe discute com os filhos, ou os filhos discutem com a mãe, ou o pai com os filhos, ou os filhos com a mãe, porque de quem é a vez de lavar a louça. E aí fica esse: hoje é seu dia, hoje não é meu, hoje é seu. E aí aquele que se torna mais preguiçoso ou mais irritado com essa situação é o que vai ter a maior baixa de vibração. Quando temos baixa de vibração relacionada à preguiça, se tem algum cobrador espiritual por perto, é uma porta aberta para ele fazer a festa. O que era uma pequena discussãozinha de nada, pode se tornar uma discussão sem precedentes. Outro ponto fundamental para evitar a preguiça. A preguiça, a baixa vibração, e o cobrador espiritual vê nisso uma porta aberta.
e aí viramos, de certa forma, em maior grau ou menor grau, marionetes desses agentes espirituais. Orai, vigiai. Voltando ao sacrifício, difícil ter sacrifício? Não é difícil. Se entendermos o conceito da palavra sacrifício, sacro, de sagrado, fício, de ofício, de trabalho, tornar o trabalho algo sagrado. Esse é o significado da palavra sacrifício. Não me lembro agora se vem do latim ou se vem do grego, mas tenho certeza que o significado é esse. Tornar aquilo que você vai fazer algo sagrado. Então, quando você pensa, nossa, que sacrifício lavar essa louça. Lave e torne isso um trabalho sagrado. Porque quando lavamos um prato, nós não estamos lavando para nós e nem para a nossa família, estamos lavando para Deus. Quando lavamos uma panela, também não estamos lavando para ninguém, estamos lavando para Deus. Por que estamos lavando para Deus? Porque tem gente que não tem nem um fogão para fazer a comida. Tem gente que tem o fogão, mas não tem o gás para acender o fogo. Tem gente que não tem a panela, não tem o prato e não tem a comida para pôr dentro do prato. Então, qualquer ato nesse sentido de trabalho tem que ser direcionado a Deus, em agradecimento, porque temos. Então esse é o conceito da palavra sacrifício, tornar o trabalho sagrado. E assim, manter-se com a consciência acesa, a inteligência e a vontade para eliminarmos a famosa preguiça.